Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o processo de desenvolvimento de um medicamento. Esse medicamento, os medicamentos que nós consumimos nas farmácias, eles levam um certo tempo e têm um caminho a percorrer até chegar às mãos do usuário, do paciente. Primeiro passa pelo desenvolvimento do fármaco, que é o princípio ativo dos medicamentos. Esse desenvolvimento se dá, em grande parte, hoje em dia, por síntese química ou síntese bioquímica. E, a partir desse processo de construção dessa substância, vamos dizer que o laboratório ele fique pesquisando e produzindo esse tipo de princípio ativo e chegue a uma ordem de grandeza de 10.000 substâncias em que ele vai fazer testes posteriores, ok? Que testes seriam esses? Seriam testes em organismos ou tecidos vivos, como músculo cardíaco de um animal, vasos sanguíneos, colônias de bactérias, colônias de fungos. E se ocorrer uma interação de alguma dessas 10.000 substâncias com esses organismos vivos, já se detecta um grande potencial para que essas substâncias elas tenham uma interação com o organismo. A partir disso aí, desses testes, há de se fazer testes com animais. Então, vamos dividir esse processo de desenvolvimento do medicamento em duas partes, que é a parte inicial de interação com o organismo vivo, ou com parte dele, e a outra parte mais complexa, que é com o organismo como um todo, ok? Então, a primeira etapa foi justamente essa. A primeira etapa de se fazer é a interação do fármaco com o tecido vivo ou colônia de bactérias. Passado isso aí, e se ocorreu realmente uma interação com isso, passa-se para uma outra etapa, que é chamada de fase pré-clínica, ou como a área de veterinária, medicina veterinária e zootecnia, por exemplo, chamam de experimental, em que se vai utilizar animais. Essa fase precisa ser aprovada por um comitê de ética animal, em que todo procedimento que se vai fazer com os animais tem que ser aprovado por esse comitê. Existe a resolução número 90 de 16 de março de 2004 que ela dá o passo a passo de se fazer os primeiros testes experimentais em animais da Anvisa, ok? Então, aprovado isso, se começa a fazer os testes farmacológicos nos animais. Como assim testes farmacológicos? Os testes de analgesia, por exemplo, para ver se essa substância ela tem uma ação que combate a dor, testes anti-inflamatórios, testes de comportamento, testes de aferição de pressão arterial, enfim, cada fármaco ele vai ter uma afinidade para uma parte do organismo para produzir o seu efeito farmacológico. O importante dizer é que o efeito do fármaco não deve ser só apenas farmacológico. Esse fármaco que vai se tornar medicamento precisa ser seguro em não apresentar efeitos tóxicos para o organismo. Bom, então basicamente você tem a avaliação farmacológica e a segurança de uso. Essa segurança de uso está baseada em quê? Primeiro, o comportamento do animal. Então, alguns sinais subjetivos, como o comportamento, se ele está agressivo ou não durante o tratamento. E antes de eu falar dos outros, esses tratamentos demoram quanto tempo com o animal? Em geral, eles podem durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. A resolução número 90 de 2004, que eu falei aqui, ela preconiza que sejam utilizados animais roedores e animal não roedor. Exemplo, animal roedor que tem largamente utilizado em laboratórios são os camundongos e os ratos, ok? Numa diferença aí de tamanho
de um rato ser 10 vezes maior do que um camundongo, enfim, em termos gerais. E animais não roedores. Para o exemplo ficar mais simples, a gente tem como exemplo os coelhos, que são lagomorfos. E se faz o quê? O tratamento desses animais, especificamente nos testes farmacológicos que eu falei, para ver se ele tem atividade analgésica, enfim. E a segurança de uso dessas substâncias são feitas ao longo desses meses. E se acompanha o comportamento, como eu comecei a falar, do animal, se ele está se alimentando normalmente, o consumo de alimento, a quantidade de água ingerida por eles ainda continua normal, o ganho de massa ao longo do tratamento ele vem se alterando, e dados mais específicos, que são os dados pela coleta de sangue desses animais, que são os dados hematológicos e bioquímicos. Passado esses testes de farmacológico para ver realmente, comprovar a atividade dessa substância e, paralelo a isso, a atividade toxicológica, possível atividade toxicológica, se parte para um outro nível de pesquisa para que esse fármaco chegue a ser medicamento, que é a pesquisa clínica. Gente, a partir de agora, quando eu falar a palavra clínica, vai estar se referindo a humanos. Sim, teste de fármacos em humanos. E esses testes de fármacos em humanos são divididos em 4 etapas. Quais são essas 4 etapas? Vamos lá. Primeira etapa. Etapas são com voluntários, pessoas que se voluntariam, assinam um termo de compromisso, passa esse projeto pelo Comitê de Ética Humana agora, e esses pacientes eles têm que ter a característica de estarem saudáveis no início do procedimento. Então, há uma avaliação clínica desse paciente e a partir do uso do medicamento, esses pacientes vão sendo acompanhados em sinais vitais, pressão arterial, temperatura corporal, frequência cardíaca, respiratória, comportamental, que o fármaco pode ter alguma afinidade também pelo sistema nervoso central, enfim. Então, esses sinais vitais são acompanhados durante o tratamento em pacientes saudáveis. Bem, posto isso feito e a avaliação clínica, quem é que vai dar essa avaliação clínica? É a chamada farmacologia baseada em evidência, ou a parte farmacologia clínica, que vai medir todos esses dados e vai transportar esses dados para uma outra plataforma que vai analisar, que é a chamada medicina baseada em evidência, ok? E isso vai dar números estatísticos para comprovar que aquela substância que já passou pelos animais tem potencial para ser medicamento. Essa substância agora em humanos não provocou efeitos tóxicos. Passada essa primeira fase, se vai procurar os pacientes com as determinadas doenças. Paciente hipertenso, paciente diabético, enfim, para algum exemplo, para o efeito que esse fármaco está se propondo. Se utiliza nessa segunda fase clínica algo em torno de centenas de pacientes. Como assim? 100, 200, 300, vai depender aí da grana que o laboratório está bancando para esses experimentos. E esses pacientes doentes, eles vão ser acompanhados com as dosagens adequadas dessas substâncias ao longo de um tempo para ver realmente se o efeito farmacológico se comprova. Repetindo, quais são as ferramentas? Farmacologia clínica, que vai dar o suporte de dados para a medicina baseada em evidência. É estatística, gente. Dados estatísticos serão analisados para comprovar se o medicamento, esse fármaco, realmente tem esse efeito farmacológico e, paralelo a isso, ele não provocou efeitos tóxicos nos pacientes doentes. Terminou essa fase, que é a fase 2, passa-se para a fase 3, que é a fase que também vai ter pacientes doentes e
A diferença para a fase 2 é que esses números de pacientes ele aumenta muito. Então, se trabalhou na fase clínica 2 com centenas de pacientes, na fase 3 vai se trabalhar com milhares de pacientes. 1.000 pacientes, 2.000, 3.000. Voltando a repetir, vai depender da grana que o laboratório está investindo. Isso vai dar estatisticamente números mais precisos, números que vão deixar a evidência clínica mais robusta. Bom, passadas essas 3 fases clínicas, repetindo, a gente teve a fase com animais, pré-clínica ou experimental, passou a fase clínica com humanos, as 3 fases, o medicamento ele parte, agora sim, medicamento eu posso falar, parte para a fase de registro no órgão competente do país. Aqui no nosso país nós temos a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Por exemplo, em outro país como os Estados Unidos, eles têm o Food and Drug Administration, o FDA. Ok? Esse medicamento é registrado e começa a ser utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo com aquela doença. E a partir disso aí, esse medicamento ainda não está completamente seguro. Por quê? Quando esse medicamento entra no mercado, existe uma observação na bula. Caso haja algum efeito colateral não relatado na bula, favor comunicar à vigilância sanitária. Porque quanto maior o número de pessoas utiliza esse medicamento, há algum efeito colateral que não foi detectado nos testes clínicos pode aparecer. Ok? Bom, passado isso, essa ocorre a 4ª fase, que é de observação do comportamento dessa medicação em torno do mundo em que ele está sendo comercializado. É chamada de farmacovigilância, que é justamente esses testes que são vistos e relatados. Ok? A partir disso aí, ele já é o medicamento propriamente dito. Mas eu quero deixar aqui para vocês alguns exemplos de que a farmacovigilância, bem depois da comercialização do medicamento, ela se mostrou extremamente útil para a farmacologia. Primeiro caso, data de uma substância que foi produzida em 1957 e que foi amplamente prescrita, foi amplamente utilizada por gestantes na primeira fase de gestação, com o seguinte efeito terapêutico: evita os enjoos muito comuns naquelas alterações hormonais da primeira fase de gestação. Ela foi considerada, esse caso que eu estou relatando, o maior desastre da história da medicina. Por quê? A talidomida, ela provoca má formação de extremidades, braços e pernas principalmente. Então, uma geração, ela que utilizou a talidomida, justamente para essa prescrição a que ela devia, não se fez os testes seguros em gestação com animais. E aconteceu esse desastre da medicina, uma geração com má formação. Outro foi o teste chamado Vigor, que deve estar aparecendo aí em algum lugar, que é uma sigla, Vigor, deve estar aparecendo em algum lugar aí da tela a nomenclatura completa. Esse teste foi realizado com um medicamento anti-inflamatório da época, sucesso de vendas, Vioxx, que seu fármaco, seu princípio ativo é o rofecoxib. Esse fármaco estourou no mercado em termos de sucesso de uso, ok? E esse estudo em 2004 evidenciou que, comparado o rofecoxib, o Vioxx, com outros anti-inflamatórios da sua linha, com seu mecanismo de ação, esse fármaco Vioxx, ele tinha o dobro de chance de provocar no paciente graves efeitos cardiovasculares. Por exemplo, um infarto do miocárdio, morte súbita. Então, 2004,
foi retirado do mercado outro sucesso de venda de medicamento. Ficou por aí? Não. Estamos em 2017 e um fármaco que era utilizado em crianças para leucemia linfóide aguda, o chamado Leuginase, também foi retirado do mercado. Primeiro motivo, os pesquisadores não tiveram a comprovação da eficácia nessa doença em crianças. Primeiro passo. Segundo, esse fármaco ele diminuiu o efeito antibacteriano de fármacos amplamente utilizados em infecções resistentes, com bactérias resistentes. Ampicilina com Subactam, amoxicilina com ácido clavulâmico. Ele diminui desses fármacos o seu efeito antibacteriano. Então, gente, mesmo passando por tudo isso, por a fase de experimentação com tecido, a fase de experimentação em animais, a fase que tem 3 fases, clínica, a parte clínica em humanos, a fase 4 de farmacovigilância pode detectar que o fármaco, mesmo depois de ter passado por todos esses testes, ele não é seguro para ser utilizado em humanos. Ok? Gente, um abraço para vocês. A gente se vê depois nas próximas aulas de farmacologia. Ok?